Olá, olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Conexão Vital. Esse programa apresenta fundamentos da psicologia, descomplicando e explicando como e por que as pessoas agem e reagem de modos distintos em situações similares. Eu sou Sônia Nogueira Pedreira e comigo Antônio Pedreira nessa jornada apresentando o que ocorre nas dinâmicas relacionais, principalmente na relação de casal. Também. Sejam todos bem-vindos. Então, nosso tema de hoje foi como as indecisões afetam os relacionamentos e repercutem na área de casal. Isso é bem legal porque já é a segunda live, teve de perguntas e respostas, onde esse tema de indecisões foi, também apareceu, né? Foi solicitado por vocês. Solicitado. E agora a gente está novamente aqui com esse tema, fortalecendo, porque a gente acha que realmente as indecisões acabam provocando um peso muito grande nos relacionamentos de modo geral. E tínhamos decidido antes de vocês solicitarem, e aí a gente viu que tem algumas coisas que podem ser relevantes e vamos dar continuidade. Ok. Pedreira, você poderia dizer pra gente por que é interessante investir e se tem vantagens, o que acontece, assim, investir nesse processo de sair de indecisões? Eu posso começar dizendo o seguinte, que quando a pessoa se une a alguém por um laço de amizade, sociedade, relação afetiva, casamento e tudo, começa com aqueles 3 parâmetros de confiança, de respeito e admiração. Tripé. Então, armou o tripé mais ou menos como nessa máquina fotográfica ou em o seu tamborete, né? E isso fica bem apoiado nesse tripé. Confiança, admiração e respeito. Confiar porque você não vai se aproximar muito de uma pessoa que não confie. Bom, mas quem tem bola de cristal, às vezes a pessoa é enganada, mas não dá para se beber água do mar todo para descobrir que ela é salgada, né? Então, com pouco tempo, você já vê se merece ou não merece confiança. Mas tem um outro fator que é muito interessante, que se chama de admiração. Jamais alguém vai ser amigo de alguém que não admire. E a admiração é uma das propriedades importantes que, inclusive no relacionamento de casal, eu costumo dizer que é como se o outro ficasse presidente do fã-clube do outro. A nota é 10 logo, com bastante, vamos dizer, voto de louvor, né? Admiração, etc e tal. Muito bem. Eu sou dona da carteirinha número 1. Obrigado. Aí, depois do relacionamento, descobre que também tem suas limitações, é humano, tem fraquezas, tem falhas, e bom, enfim. Isso faz parte da diversidade humana e faz também da interação humana. Então, vou repetir, confiança, admiração e respeito. Respectum em latim, um outro olhar diferente. Olhar para aquela pessoa de modo respeituoso ou respeitoso, de maneira tal que seja levado em consideração o fato de estar diante de um ser humano que merece toda a nossa consideração. Então, esta coisa do respeito, não me respeite não quer dizer ter medo de mim, que eu possa fazer mal. Não é por aí. Não é esse respeito que eu falo. É o respeito por ser um ser humano digno, único, especial e que merece ser tratado como tal. Não por medo, né? Não por medo, jamais. Então, eu diria que esse tripé é a base de um relacionamento de amizade, de sociedade e, por que não dizer, de um encaminhamento, de uma relação amorosa que pode culminar com a relação importantíssima que é a relação de casal, porque essa é que tende a perseverar, a durar muito mais tempo. Bem legal isso que você traz, Pedreira. Até porque a gente precisa pensar assim, né? Por onde começar? Tá? Quando a gente pensa em por onde é que a gente pode começar a mudar o processo de indecisão, que eu acho que quase todo mundo busca isso, que tem um processo de indecisão. E como a gente colocou, a pessoa pode não ter indecisão na área profissional, mas ter indecisão na área de casal, ter indecisão no processo de criação de filhos, ter indecisão em questões financeiras. Então, assim, essa indecisão pode aparecer em várias situações que a pessoa está interagindo na vida dela, né?
Então, se a gente pergunta assim, ó, por onde começar? O ideal seria começar por um ponto onde não ameace, ou a pessoa não se sinta ameaçada em seus alicerces, tá? Agora, o que também a gente precisa? E por que isso? Porque a gente precisa conseguir estabelecer um processo de mudança que seja possível e ficar nele. Por quê? Porque se a gente fica indo e voltando, e às vezes a gente começa a querer mudar pelo lugar mais impactante em termos relacionais, aí fica mais difícil. A gente diz assim, ó, procura uma situação ou a área em que você menos se sinta ameaçado. Então, uma outra coisa que a gente considera também legal é buscar fazer registro, tá? Das coisas que já tenha, dos êxitos que já tenha obtido. E a cada êxito buscar algum tipo de gratificação ou algum tipo de comemoração. Isso pode ser por abraços e beijos, isso pode ser por um jantarzinho à luz de vela, isso pode ser por, fora da quarentena, dar uma saída para comemorar. Uma viagem a dois também. Uma viagem a dois quando é algo muito significativo. Um fim de semana fora, ou sei lá, ir na praia, alguma coisa em que a pessoa sinta que ela está vibrando e desfrutando dessa nova mudança de comportamento, tá? E por que é legal a gente buscar registrar? Não só, gente, os êxitos, mas é bem legal também a gente registrar o que a gente consegue identificar de sabotagem, o que é que me impediu ainda de conseguir mudar. Porque o que eu ainda não mudei não significa que eu vou ficar nesse ponto para sempre. Significa que eu ainda não dei conta de ultrapassar essa barreira. Tá? Então, e por que anotar? Porque, primeiro, onde a gente se sabota, a gente precisa ter mais consciência para saber que esse é um ponto de vulnerabilidade. Esse ponto a gente provavelmente vai ver se repetir em outras situações. Tá bom? E uma outra coisa que a gente lembra sempre, quando a gente pensa em estados de ego, eu até fiz a representação aqui, espelhada pra gente... Deixa eu ver aqui uma coisa. Onde é que... Eu vou desativar... Não. Desativar comentários. Eu vou desativar um pouquinho os comentários, gente, pra poder ficar mais fácil. Tá certo? Depois eu ativo de novo. Então, para que vocês consigam perceber, quando a gente fala de estados de ego, e a gente vai falar disso hoje, o estado de ego pai são todas as introjeções, tudo que foi internalizado, né? O estado de ego criança é o que a gente nasce. E é como se fosse uma cebolinha, todas as fases da nossa infância, elas estão cortadas e elas dão esse estado de ego, como se fosse uma cebola mesmo. Quando a gente corta, a gente vê as idades e as etapas, né? E o estado de ego adulto é o estado de ego capaz de fazer análise de dados e probabilidades, análise da realidade, de situações, do aqui e agora e de opções. E aí o que a gente precisa pensar? O estado de ego, a gente já deu aqui como definição, é um modo de pensar, sentir e falar que leva a um padrão correspondente de conduta, né? Então, a gente precisa também começar a mudar, se é o modo também de falar, a gente precisa começar a pensar também que é importante a gente mudar a maneira de falar. Por quê? O modo como eu falo, eu começo a pensar, dispara sentimentos e dispara um padrão de conduta. É um outro tripé que normalmente também está relacionado. E aí o que eu digo assim, se eu disser assim, eu sou tímida, eu sou indecisa, eu estou afirmando ainda um comportamento que não é o comportamento que eu desejo. Então qual é o ideal? A gente buscar também por uma simples mudança, usar o verbo no passado, quando eu era indecisa. Isso. E procurar fazer isso com as pessoas que reforçam exatamente esse padrão de comportamento de indecisão. Porque o modo como eu falo, eu me imagino. No início a gente não se convence logo, mas a gente pede, gente, continua usando. Tá?
Tem uma frase que a gente tem solicitado muito, que as pessoas coloquem em letras grandes, em folha de papel ofício, espalhem pela casa. Isso vai passar. A gente tem falado isso em lives. E teve uma pessoa que disse assim, ó, eu não vou negar, né? Eu fiz, mas nem acreditava que isso ia funcionar nem nada. Mas não é que funciona. Agora, quando eu tô passando mal também, não só por causa da quarentena, quando eu tô passando mal, eu paro, faço assim, isso vai passar. Então, a pessoa começou a internalizar isso como uma realidade. Tá? Então, o modo como a gente fala e falar no passado permite isso. Quando eu era, não é uma negação do que eu fui, mas é colocar isso como se fizesse parte de meu passado. Daqui pra frente. Daqui pra frente é que começa a contar a história, né? Bem legal isso, né, Pedreira? Muito um bom. Macete assim que a gente pode eu acho que passar. isso é muito prático, é objetivo. Isso é treinar, evidentemente, não é só saber, não. A gente insiste muito nisso. Você precisa que você treine até internalizar isso como se fosse uma segunda natureza que role naturalmente no seu modo de funcionar. Uhum. Bom, eu até me lembrei agora de uma história muito curiosa. Quando eu cheguei em Nova York para a minha pós-graduação, e eu estava em contato com alguns colegas de lá que disseram, olha, o barato aqui é você ter um walkie-talkie. O que é walkie-talkie? É que na ocasião não existia celular. Então, a comunicação era do barato da época, estamos falando de 1966, né? Então, para muito tempo atrás. Então, ele disse, olha, se tiver um bom walkie-talkie, até de Bronx para Manhattan, você fala fácil, sabe? Estando em Manhattan, então, se comunica instantaneamente. Então, eu me interessei em tomar o preço de uma loja que estava assim, fechando, como se fosse liquidação. Que experiência que eu passei, né? O cidadão disse que custava, na época, alguma coisa tipo $500 esse walkie-talkie, mas que era poderosíssimo, que podia até falar de um lugar para outro. E que um governador do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, falava com o de São Paulo, que era Juscelino Kubitschek. Eu já senti alguma treta nisso. O cara ofereceu tanta vantagem. Quando eu dizia, eu não quero. Ele disse, peraí, mas você ainda leva esse jogo aqui de cama, não sei o que, e só isso aqui custa já $200. Eu disse, não quero. Eu estava mais firme. Mas ficou a tentação quando ele disse que podia falar instantaneamente em qualquer momento. Né? Isto me deixou muito confuso, até que eu esbaforido, saí de qualquer maneira, deixei tudo para trás, não quis mais nada, e o cara já tinha feito uma pilha de brindes que me daria se eu fechasse a negociação. Então, às vezes, a pessoa entra numa dessa. Né? Agora, tem um outro caso que é muito curioso, que eu quero passar, que foi de um casal, um jovem casal em lua de mel. Então, a esposinha, recém-casada, tinha um projeto de aprender a jogar tênis. Como ela não falava, foi em outro país, né, de língua inglesa, ela não falava a língua do país, o marido falava, então ele podia servir de interlocutor, de uma espécie de um tradutor simultâneo, né, que traduzia o que um está dizendo e outro. Bom, mas em suma, a compra desta raquete de tênis levou nada mais nada menos do que 5 horas e meia, quase 6 horas. E, de repente, só faltou o vendedor dizer, eu não quero mais vender, sai de minha loja. Bom, então, depois de mais ou menos 5 horas e meia, pagamento para dar 6 horas ao todo. Imagino que essa é uma viagem para o exterior, pagando passagem aérea, pagando hospedagem, tudo. Essas 6 horas de uma viagem para comprar uma raquete para ainda aprender a jogar tênis. Cada coisa que o governador dizia, pergunte se essas cordas são de nylon ou são de fibra, não sei o quê. Pega uma série de um questionário, parecia que é um expert que queria aquele violino que só fosse Stradivarius, né? Bom, resumindo a história, perdeu muito tempo em indecisão, ele vai e não volta. O marido está com uma senhora paciência, porque recém-casado tem geralmente uma paciência grande. Eu até digo que aproveite os 6 primeiros meses de um casamento, que a pessoa está com toda a reserva paciência para aturar tudo. Não vale quarentena, pelo amor de Deus, tá certo? Mas enfim, o curioso dessa história é que essa pessoa jamais aprendeu a jogar tênis, jamais usou a raquete, mas perdeu 6 horas da vida, 6 horas de uma viagem ao exterior, pagando em libra. Imagina
imagine só, libra esterlina na Inglaterra, né? Então imagine o quanto de prejuízo para essa pessoa, a indecisão, né? Compra, não compra, vai, não vai, volta, vamos pechinchar, vamos fazer tal coisa. Foi uma coisa horrorosa que o cliente me contou, me segredou, né? Como sendo uma espécie de um segredo, né? Muito bem. Aqui está o gato novamente querendo entrar na quarentena, também na live. O gato Soninha aqui. Mas tudo bem. Então, ela tem 2 gatos. Então, uma delas já está invadindo. Um gato está autorizado a participar da live e o outro não. Soninha, você. Então, eu vou lhe passar a bola. Eu dei 2 exemplos logo. Era para dar um, mas dei 2 logo. Viu? E aí, uma pessoa pode me perguntar assim, né? Sônia, então, todo processo de indecisão, ele é ruim. O ideal é a gente estar sempre decidido o tempo inteiro. Eu poderia dizer assim, olha, verbo haver, existem situações em que a gente pode considerar que a decisão pode não ser a melhor coisa. Como, por exemplo, uma decisão que é tomada por impulso. Tá? A pessoa simplesmente age no estado de ego criança. Ela deseja alguma coisa e ela não pensa, ela não analisa, então ela simplesmente age por impulso e se lança naquilo. É o desejo pelo desejo. Então, isso seria, vamos dizer assim, uma coisa de risco, porque não tem nenhum tipo de análise, que seria uma outra situação, que seria o ideal, a gente não fazer nunca uma compra sem uma análise de custo-benefício, porque a gente não pode confundir desejo com necessidade. Então isso seria também uma outra situação para a gente pensar. Eu quero, mas às vezes eu não preciso. Então a gente pode pensar nisso, tá? Como uma outra situação. Uma outra situação, a gente já falou aqui com relação aos compulsores, seria nós agirmos fazendo uma coisa que muitas vezes nós não desejamos exclusivamente para agradar a terceira pessoa. Então, isso também não seria interessante, esse processo de decisão. Tá bom, vou fazer. Ou então, uma outra situação, vou fazer para me ver livre. Satisfaça a também. E muitas vezes, o que é que acontece? A gente age dessa maneira na ideia de que vai se ver livre e a gente não tem a noção exata de que está reforçando a conduta dessa pessoa para que de outra vez ela faça o quê? Insista, até que ela consiga. E a gente ainda consegue identificar, que nós falávamos hoje ainda, né, em termos de percepção, que existe ainda a possibilidade da gente estar sendo manipulado. Um exemplo de manipulação é quando a gente reconhece que necessita comprar alguma coisa e a gente começa a fazer uma pesquisa de mercado. E vendedor, às vezes, tem aquela arte. É o último, são 2 últimos, eu não posso garantir que vou permanecer com esse preço de promoção se você não comprar agora, eu não posso fazer reserva. Acaba meia-noite da promoção. Ou então pior, eu fiz assim, olha, que eu acabei de chegar no shopping, eu quero dar uma voltinha. E aí, simplesmente, a gente é cortado pelo vendedor, fez, olha, tudo bem, você pode sair, mas eu não garanto que você vai encontrar isso quando você voltar. Então, nessa situação, o que a gente observa é que há uma manipulação da pessoa buscando fazer com que a gente atue, mesmo que seja diante de uma necessidade, sem a capacidade da gente poder decidir pela compra quando a gente, vamos dizer assim, teria feito uma análise de uma forma mais racional. Criar uma escassez, né? Ele cria a falta, a necessidade do risco que a gente corre. E nesse momento, o que a gente faz? A gente sai também, novamente, do estado de ego adulto, que é o programado para fazer as análises, e a gente muitas vezes vai para a criança com medo de perder a possibilidade e simplesmente a gente não pensa. Muitas vezes, qual seria a resposta então? Ok, fazer o quê? Eu vou correr o risco. Tá? Então, muitas vezes a gente precisa estar atento, ou então outro tipo de manipulação. A gente vai, veste uma roupa e aí a pessoa,
Olhe, ficou lindo. Você emagreceu 5 quilos. Primeira coisa, ele chamou de gorda. A gente precisa estar atento, porque já aconteceu isso comigo. Gente, na hora eu tirei a roupa, agradeci e fui embora. Porque assim, eu fiquei presa só a isso, não vou negar, né? Então, a gente precisa estar atento. Porque pode vir uma bajulação ou uma adulação ou um falso elogio, alguma coisa, que faz com que o nosso ego fique, né? A gente fica encantado com aquilo que a gente está escutando, quando muitas vezes não é uma realidade. Tá certo? Então, queria dizer que nem sempre esse processo de decisão, essas situações que a gente citou aqui, a gente precisa estar atento, porque essas situações, uma decisão, pode ser algo não aconselhável de imediato. Como você fala sempre, Soninha, viu? É interessante que a pessoa veja que deseja uma coisa que vem e passa. A necessidade não, a necessidade é permanente. Nessa quarentena que se vê o que é desejo e o que é necessidade, tá certo? É bom que isso seja estabelecido. Mas ambos vêm de onde? Do mesmo estado de ego, que é o ego criança. A necessidade já é avaliada, vamos dizer assim. Ele já não vem. O desejo vem basicamente do estado de ego criança, mas quando a gente fala da necessidade, muitas vezes já tem uma análise da conveniência, do que a gente precisa efetivamente. Então não seria só do estado de ego criança, ok? Eu me lembrei também do lance em relação ao jogo do Flamengo lá no Catar, lá em Doha, né? Então foi uma tentação muito grande, porque o vendedor só faltava dizer, vá urgentemente, senão você vai perder o jogo, sua vida, nunca mais na sua vida vai ver o jogo, não? Então é interessante isso, mas isso a gente fala mais adiante, vamos prosseguir. Então, o que eu quero mencionar somente que, nesse caso, é importante que a pessoa seja capaz de avaliar com o adulto se convém mesmo, porque, repare, eu volto ainda para o jogo do Flamengo. O pessoal sabe que eu sou flamenguista mesmo, né? Então é a tentação. Bom, rapaz, é tudo incluído, all inclusive, e vai na viagem de principesca, uma viagem de um avião 5 estrelas, vai deitar, dormir, não sei o que, chega lá, maravilha, já está o estádio tudo comprado, mas se você perder, vai perder o jogo do seu time e nunca mais você vai ver esse jogo. Ora, você vai gastar somente 42 mil. 42 mil dólares, né? Não, 42 mil reais. 42. Bom, então, em suma, é fato que quando a pessoa entra num esquema desse, tem que avaliar duas variáveis em jogo, que se chama grandiosidade e desqualificação, não é isso? A grandiosidade da necessidade de assistir é como se não fosse assistir ao vivo. Eu assisti ao vivo o jogo diretamente em tempo real quando acaba, né? Mas é fato seguinte, as pessoas erram geralmente numa situação desta por conta de dois mecanismos chamados grandiosidade e desqualificação. Grandiosidade, entenda assim, é o exagero que alguém faz de algo ou de alguma pessoa ou de alguma coisa. Então a desqualificação é exatamente a desconsideração de um dado de realidade. Vamos dar um exemplo típico, né? Me lembrei agora de uma pessoa que dizia, sem batom eu não existo. Olha, a grandiosidade do batom desqualifica a sua capacidade de viver sem um batom. Então imagine que nessa quarentena descobrissem que a causa do coronavírus é o batom. Acabasse, a mulher estava morta, eu queria estar morta. Então é uma grandiosidade do batom, desqualifica a sua capacidade de viver sem aquela determinada coisa. Eu sei que na fase romântica é muito comum que alguém diga, você é tudo para mim, sem você nem existe. Não sei nem como é que eu vivia até hoje sem sua presença. Isso é bonito, é gostoso de ver e de ouvir. É até recomendável na fase romântica que a pessoa tenha esses arroubos todos. Mas convenhamos que é uma tremenda de uma grandiosidade. E isto é um convite para se estabelecer o quê? Um vínculo que seja simbiótico. E a gente já falou aqui uma vez, mas vale a pena ver de novo, que o vínculo simbiótico é quando os estados de ego de uma pessoa se entrelaçam de tal maneira que não sabe onde um começa, onde o outro termina. São laços invisíveis, na verdade. Uma pessoa se sente agrilhoado, preso e sem saber para onde caminha, sem a possibilidade de entrar em contato com a pessoa. Resultado, por conta da grandiosidade e desqualificação, a pessoa, então a simbiose, vai justificar tudo isso, adivinha com o quê? Condutas passivas.
Quando para cima dá do nada a fazer, deixa como está para ver como é que fica. Superadaptação, que o que é que os outros vão achar, vão dizer, vão pensar. Agitação, que a pessoa fica feito, parecendo um leão enjaulado para lá e para cá, caminhando para lá para outro, se balançando, sacudindo. Chama acatisia também, quando a pessoa fica numa ansiedade tão forte que não consegue nem sentar. E o pior, quando isso se agrava mais, pode vir uma violência da pessoa fazendo quebra-quebra, ninguém nunca imaginou que aquela criatura tão esmirradinha fosse capaz de ter aquela força física, fazendo um vendaval sobre Cuba e devastar tudo. Ou se esta violência não for para fora, pode vir para dentro e causar uma devastação psicossomática. A pessoa pode estourar a pele toda, pode ter uma psoríase fortíssima, pode ter uma alopecia de cair o cabelo, pode ter um problema cardíaco de extracístole frequente, pensar que está doendo o coração, chegando no cardiologista, você não tem nada, o que é isto que eu estou tendo? Extracístoles e também uma certa arritmia. Tudo isto são meios e maneiras que a pessoa reage por conta desse processo de indecisão, não é isso? Bom, então fica certo de que as indecisões não são tão inocentes como à primeira vista parece. Uhum. E é interessante quando você colocou, né? Porque tanto tem um processo interno, né? Um mecanismo interno de desqualificar a si ou algum dado da realidade, e a grandiosidade para justificar isso e continuar preso nessa situação, né, Pedreira? Essas coisas andam muito em dobradinha quando a gente vê o que a gente chama de relacionamentos simbióticos. Até no trabalho mesmo, Sonia, quando uma pessoa tem uma secretária que só funciona porque a secretária chega, vou dar a ordem do dia para ver qual é, então a pessoa não tem autonomia. Eu me recordo quando eu estava em medicina, tinha uma pessoa que ia contratar um auxiliar de enfermagem, que era uma pessoa, vamos dizer, prática, porque ela conseguia fazer uma asepsia rápida e já dava de bandeja tudo para ele, os instrumentos, com tudo. Né? Ele dizia, eu vou contratar essa criatura, né? Mas eu vi o risco dele contratar e aí nem saber fazer direito uma asepsia, é capaz de botar a criatura até para lavar as mãos dele, quando a gente sabe que hoje, com a quarentena, todo mundo está sabendo como lavar as mãos. Seria bom se você mostrasse como é mesmo a simbiose para o pessoal ter uma noção, tá bem? Veja aí. Então, olha só, quando a gente fala em simbiose, a gente já falou aqui algumas vezes, é como se as duas pessoas não entrassem com todos os seus estados de ego, tá? Onde elas na realidade formassem uma, é o que eu já dei um exemplo aqui em outra situação de encontrei a minha banda da laranja, é como se duas pessoas formassem apenas um, tá? Então um entra com o estado de ego pai, estado de ego adulto, e o outro entra com o estado de ego criança. Então, duas pessoas formam uma. Esse é um processo que a gente diz que é uma simbiose que já não é mais a primária, tá? Que normalmente isso acaba afetando muito a relação, levando a diversos desgastes. E se a gente tivesse de pensar, então, nesses desgastes, né? Quais seriam as situações mais comuns, então, em termos de danos relacionais que esse padrão de comportamento de indecisão pode gerar? Gente, quando a gente pensa nisso, a gente precisa pensar assim, olha, a gente já falou aqui em uma outra situação, em uma outra live, que as pessoas indecisas, elas tendem a demandar muito da outra pessoa, elas tendem a projetar a sua responsabilidade em outras pessoas, o que não está dando certo. São pessoas que descarregam normalmente tensões em pessoas que convivem ou principalmente subordinado quando os têm. Isso pode ser a pessoa que é auxiliar de casa ou um filho, o que quer que seja, mas descarrega a atenção nessa outra pessoa, né? Elas tendem a não cumprir metas e elas se sentem muito mal e buscam justificativas para isso. E a justificativa sempre está projetada em outra pessoa que a impede de conseguir alcançar, né? E por conta da indecisão, elas muitas vezes elas não conseguem iniciar por qual tarefa vai começar a situação, né? E aí a gente pensa o quê? Quais são, em termos de relacionamento casal, as situações que mais causam algum tipo de complicação nisso?
Primeira coisa é que normalmente esse casal, ele apresenta algum nível de insatisfação. Tá? O nível também de aborrecimento e situações de desgaste entre essas pessoas, às vezes também é muito grande. Uma outra coisa que pode acontecer é o que a gente chama de rotinização. É como se fosse um relacionamento previsível e meio que robotizado, tá? As pessoas sabem mais ou menos a sequência do que acontece em termos de relação. É o que a gente acaba chamando de viver um tédio a dois, tá? E essas coisas, em termos de relação casal, muitas vezes e infelizmente, acaba levando a um processo de traição, né? Que é a infidelidade. E aí, gente, a gente começa a pensar por que é que isso ocorre. Isso ocorre por alguns fatores. Pedreira colocou lá no início da nossa live 3 fatores que são fundamentais, né? Admiração, respeito e confiança. Que vamos dizer assim, que seriam esse tripé que funciona para a gente ter com o nosso cônjuge. Eu brinco. Tem um monte de gente que faz parte do fã-clube de Pedreira, mas com toda certeza, a carteirinha de presidente é minha, né? Quando vem alguém, eu sou apaixonada por seu marido, eu também, relaxa. Você não fica com ciúme? Eu digo, não, a carteirinha número 1 é minha, né? As pessoas às vezes não entendem, e eu brinco exatamente por causa disso, porque esse fã-clube, eu sou a presidente do fã-clube, eu tenho o número 1, a carteirinha número 1, né? E uma outra coisa também que acontece muito na relação casal e que ao longo prazo vai também criando espaço de afastamento é porque a pessoa promete que vai fazer coisas e acaba por não cumprir. E isso também faz com que perca a credibilidade, ou seja, perde-se a confiança nessa outra pessoa de que você pode, e a admiração de que você pode contar com ela, né? Então, assim, isso é complicado. E, às vezes, essa pessoa falha em algo que é muito importante para o parceiro ou para a parceira. E aí, ela sente como uma questão, ou ele sente como uma questão de desrespeito pela necessidade, ou pela situação, ou pela demanda que trouxe, né? Então, essa coisa de não cumprir também, esses são, vamos dizer assim, os maiores danos que a gente consegue avaliar, pelo menos alguns deles, a gente focando, os que a gente mais encontra nos atendimentos que a gente faz e na nossa prática de vivência e clínica, né? Seriam essas as situações. Muito bem. Às vezes me perguntam como é que se pode começar a mudar esse padrão de indecisão e se tornar uma pessoa mais decidida. Bom, primeiro, a Soninha já deu um toque aqui legal. Primeiro, pare de dizer que você é indeciso ou indecisa. E ao invés disso, conscientize que você tem opções para fazer diferente do que vinha fazer antes. Senão vai ter o mesmo resultado, obviamente. Então, primeiro, enumere quais são suas tarefas a serem feitas. Eleja, digamos, prioridade 1, 2 e 3, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3C, e veja o que aqui não pode deixar de ser feita. Essa que é como se fosse uma necessidade urgente, urgentíssima. Ou pelo prazo, ou pelo prejuízo que pode ter, né? Exemplo, pagar o cartão de crédito, nem facilite. O cartão é ótimo, é o dinheiro de plástico, mas é ótimo que você paga na data certa. Não pagou, você está argolado com a história. Bom, então, às vezes a pessoa me diz que não consegue bater metas porque se enrola demais nas próprias pernas, porque quer fazer tudo de uma só vez. Não, uma coisa de cada vez, já falei uma vez, tarefa iniciada, tarefa concluída. Então, uma de cada vez. Não espere mudar tudo da noite para o dia. São mudanças pequenas e consistentes. E se tiver uma barreira gigantesca, enorme? Eu vou de novo recorrer a uma citação que eu fiz em outra live, nem todos estavam presentes, e quem ouviu vai gostar de ouvir também. O nome do carinha chama Ron Scholástico. Ele ensina uma técnica chamada das 5 machadadas, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Se a pessoa diariamente der 5 machadadas em qualquer árvore, acaba derrubando a árvore.
Então a gente sabe que quanto maior for a árvore, ou mais espessa, pode que demore um pouquinho mais. Tem alguns tipos de tarefas que requerem mais tempo. Não é só a pessoa pensar, vou escrever um livro, chega lá e já escreveu o livro. Não. Vai processar, vai colocar primeiro como se fosse um copião, como o pessoal chama, um rascunho, depois vai aperfeiçoando, vai crescendo, quando menos espera, as coisas já estão bacanas, né? Principalmente quando tem uma pessoa como a Soninha que relê com facilidade, enxerga tudo que eu escrevo e que não está de acordo. Isso aqui não está dando para entender, não. Vê isso aqui, né? E alguma das outras coisas ela própria propõe, como nos últimos livros que a gente tem escrito, a gente teve essa parceria assim, né? Eu faço a primeira coisa, ela vem, passa a segunda, parece que o primeiro tem nada a ver com o segundo, acaba que sai o terceiro e no fim dá um resultado até muito legal. Bom, então esta é uma atividade cooperativa e não competitiva. Isso também é importante em qualquer setor da atividade humana, quer seja na sua repartição, quer seja entre seus amigos, não competir, mas cooperar, e também no casal, por que não dizer? Se isto for levado adiante, acredite, até a quarentena pode ficar menos difícil ou até mais fácil. Uhum. É bem por aí, né, Pedreira? A gente ressalta sempre muito buscar ter essa atitude cooperativa e não uma atitude competitiva, né? Por que isso? Quando a gente pensa em por que mudar padrões de, vamos dizer assim, padrões de indecisão, a gente já trouxe e a gente vai trazer de novo, até por considerar isso importante. É didático se repetir. Quanto mais a pessoa fixa. Okay. Né? Esse padrão, gente, de indecisão, ele não começou agora. Né? Ele pode ter sido lá de trás, quando a gente dizia coisas que não eram levadas em consideração, quando a gente sofria o chamado endobullying, que era o bullying dentro de casa, pelas colocações que a gente fazia. Tá? Então, quando a gente cresce que a gente quer mudar, a gente precisa primeiro perguntar o que eu quero? O que eu quero alcançar com essa mudança? Por que, Sônia, o que é que eu quero? Porque quem vai dizer o que quer é o estado de ego criança. Se a gente não procurar saber o que a gente quer, provavelmente a gente vai entrar no processo de sabotagem. Processo de autossabotagem. Porque a gente não está levando em consideração algo que nós consideramos como uma necessidade. Ainda que não seja uma necessidade real na atual circunstância em que nós vivemos, mas a nossa criança vive como sendo real. Então, muito provavelmente, se a gente não escutá-la, ela vai entrar no processo de sabotagem. Um dia desse eu estava atendendo uma pessoa que ela, com a esposa, eles estavam decididos a fazer uma programação em termos financeiros para sair de algumas situações que estavam entrando em apuros. E aí, qual era a indecisão? O que cortar? Só que o que ele fazia? Tá? Ele simplesmente não fazia uma planilha, e não é que ele não tivesse capacidade, ele trabalha magnificamente com isso, mas ele não fazia com dados, né? Ele não faz, quem faz contabilidade é impossível não fazer isso. Trabalha para os outros muito bem, mas não trabalha para si. Tá? Então, planilhar as coisas. Pois é. Então, o que ele observava? Que ele não conseguia fazer pela dor que ia causar das coisas que ele ia ter que se privar nesse momento. Então, é basicamente do estado de ego criança. Né? Então, a gente precisa, às vezes, estar atento a isso, porque ele conseguiu observar por que era que ele não conseguia fazer, né? Porque ia causar dor nele, ia causar algum sentimento, alguma coisa de perda imediata. E isso remetia a várias situações de perda que ele teve lá atrás. Uma outra coisa que a gente pode e que convém muito perguntar é: isto me convém? Por que, gente, convém muito perguntar esta pergunta? O óbvio, né? Porque essa pergunta é do adulto. O adulto vai analisar as conveniências, os porquês de efetivamente ter esse padrão. Vai fazer, né? Exatamente. Ele vai fazer análise de dados e das probabilidades. Agora, o que a gente precisa estar muito atento? Para que esse adulto não esteja funcionando para satisfazer o nosso estado de ego criança ou
ao que o nosso estado de ego pai diz que a gente tem que fazer. Por quê? Se a gente vai para responder o que tem que fazer, essa resposta não é uma resposta minha, é uma resposta de todos os aprendizados e de outras pessoas que estão morando na minha cabeça, no meu estado de ego pai, que estão decidindo por mim. Então, a gente precisa aprender a decidir no adulto. E aí, eu aprendi, quando fiz o 202 com Pedreira, uma coisa que ele aprendeu com Gessé Ascioli e que ampliou. E que eu também coloquei aqui espelhado para vocês. Que seria o quê? Esse movimento aqui. Tá? Então, isso aqui é uma criação, uma bolação de Gessé Ascioli, que ele diz o seguinte: estado de ego pai e estado de ego pai, eles dizem quais são os valores que o casal vai cultivar. E aqui, às vezes, é que mora o problema, porque a religião, a cultura, os dogmas estão todos aqui. Então, o que é que um tem que fazer, às vezes o outro não acha que tem. Então, os maiores problemas que a gente vê na relação casal estariam aqui em cima. Quando a gente vê o estado de ego criança, o estado de ego criança vai para o lazer, para a sexualidade, para o desfrutar da vida e dos prazeres da vida. Tá? Então, quando eles estão em acordo, também é uma maravilha. Os estados de ego adulto interagindo entre si, eles precisam o quê? Ver quais são os interesses. Tá? Então, se eu tenho interesses pessoais, Pedreira precisa, ao menos, respeitar o interesse que eu tenho em uma dada coisa que eu gostaria ou desejo fazer, tá? E que para mim é importante. Por exemplo, eu nunca falei para ele que vou fazer alguma viagem profissional, alguma situação assim, e que não fosse acatado por ele da maior e melhor maneira possível. Eu, ano passado, tinha combinado com mais uma amiga, depois com mais duas amigas, e depois tem uma outra amiga querendo entrar, somos 4, que formamos um grupozinho seleto de irmãs, tá? Que a gente tinha planejado fazer uma viagem que acabou não acontecendo o ano passado por circunstâncias pessoais. Mas assim, quando eu disse pra ele, a gente brincou, vai ser uma viagem das Luluzinhas. Ele, tá bom. Quanto tempo? Foi a única pergunta que ele fez. Então assim, é um respeito a esse lazer que eu tinha feito e ao meu interesse de estar com as minhas amigas numa situação em que a gente estivesse só fazendo programa de Luluzinha. E uma coisa que a gente precisa também estar muito atento é quando o estado de ego pai está se relacionando com o estado de ego criança, né? Da outra pessoa. Então, nesse caso aqui, o que é necessário? É necessário, vamos dizer assim, proteção recíproca. Quando um está necessitado de proteção, o outro vem e protege. Então, isso seriam situações em que, quando a gente consegue afinar os valores, afinar os interesses, o lazer e a sexualidade, né? E essa mútua proteção, isso é muito legal. E isso faz com que o casal seja um casal de sucesso. E Pedreira traz um quinto elemento que eu acho muito legal, que ele chama assim, é o desejo genuíno e legítimo pelo bem-estar do outro. Então, quando eu dei o exemplo de querer fazer uma viagem e não houve objeção da parte dele, é exatamente isso. É um desejo legítimo pelo meu bem-estar. Ele sabia que aquilo ia me fazer muito bem e não ia causar nenhum problema para ele. A turma, todas eram casadas, na época. Então, assim, não teria nenhum interesse. E ainda que não fosse, existem o quê? Valores na nossa relação que são estabelecidos pelos nossos contratos, que ele sabe que em hipótese nenhuma seriam postas à prova, né? Uma outra coisa que a gente já trouxe também é a necessidade da gente se dar permissões para a gente conseguir liberar alguns compulsores. E quando a gente pensa nesses compulsores, né, a gente já trouxe aqui que são 5. Então, quais são os maiores medos de uma pessoa que tem indecisão? Ela tem medo de errar,
ela tem medo de desagradar, ela tem medo de começar a fazer as coisas e depois o tempo não dá, né? Ela tem medo de não conseguir. Então, quando a gente começa a pensar nisso, essa pessoa precisa permissão para viver o presente, né? Ok, viver o presente. Ela precisa permissão para errar. Como Pedreira sempre coloca, é maravilhoso a gente aprender com os erros alheios, mas a gente pode também aprender com os nossos erros. E como assim aprender? Aprender e buscar não repeti-los. Se eu não me culpo pelos erros, eu busco não repeti-los. Então, é ok começar a fazer e terminar. A pessoa às vezes precisa se dar permissão para isso, porque ela simplesmente não tem. É ok fazer bem feito, não precisa ser perfeito, gente. Só é ok fazer. E concluir. Então, assim, a pessoa precisa dessas permissões. É ok. E a gente diz assim, a gente já trouxe essa frase: eu não sei muitos caminhos para o sucesso, mas para o fracasso eu sei que é tentar agradar a todo mundo. É verdade. Kennedy disse isso, né? John Kennedy. Então, assim, essa é uma frase que a gente precisa estar muito atento a ela. Então, eram essas coisinhas que a gente vai querer... Eu ainda quero voltar a 2 temas aí que você falou na instante. O primeiro é que existe um tipo de mecanismo na infância chamado atribuição, onde os pais, de modo, vamos dizer assim, inadvertido, repetem um padrão que ouviram dos seus pais e dos seus avós, já tem 3 gerações para cima, que é mais ou menos a seguinte: vê o menino fazendo uma coisa errada e diz: você é todo bagunceiro, você é errado, você não dá para isso, você não é, né? Aí quando a pessoa diz uma coisa e desdiz, para quê? Você não tem personalidade, né? Você é um indeciso, você é indeciso. Quando a pessoa chega a repetir depois, porque eu sou indeciso, eu sou indecisa, adivinha por quê? Porque já foi marcado pela atribuição, você não é. Então isso é uma coisa muito séria. A outra coisa é exatamente uma pergunta que às vezes as pessoas fazem: como é que nós lidamos com pessoas indecisas? Olha, tem 2 maneiras. Primeiro, como terapeutas, a outra na nossa vida pessoal. Então é óbvio que, se é na terapia, a indecisão é assunto a ser trabalhado, assunto a ser resolvido, nada errado, até porque não estamos ali nem de longe julgando a pessoa. É curioso dizer que às vezes as pessoas dizem que querem sair com a gente com medo da gente analisar. E aí, qual é a nossa resposta? Eu tenho sempre uma resposta que eu digo brincando, né? Principalmente para meus amigos: relaxa, que eu não trabalho de graça. Mentira, eu até faço trabalho voluntário, mas quando os amigos começam: não, eu vou sair com vocês vão ficar analisando a gente. Eu digo: não, relaxa, que a gente não trabalha de graça. E fora do cenário terapêutico? Exatamente, né? Então, e não tem nada a ver a gente sair com amigos e ficar analisando o que é que os amigos fazem ou o que estão fazendo, tá? No contexto terapêutico, aparece às vezes casos como alguns que já viram 101 já deve ter ouvido desse exemplo, foi muito marcante. Chegou uma adulta jovem, uma mocinha de 21 para 22 anos, e disse: é hoje que eu vou resolver aqui as coisas, vou sair da indecisão. Eu disse: opa, que bacana, né? Aí de repente eu perguntei: qual é a sua dificuldade? É o seguinte: vou ou não vou para o motel com meu namorado? Peraí, como é? Repete: vou ou não vou para o motel com meu namorado? Eu disse: peraí, alto lá. Terapia não é dar conselho. Eu vou analisar com você para você chegar, mas para ser meu terapeuta, eu vou perguntar quem. Eu disse: tá certo, eu vou te ajudar, não tenho dúvida nenhuma. Aí diz: fecha os olhos, bote a mão no coração. Você quer ir? Tô doida para ir, não vejo a hora. Então a criança quer. Não decida nada com a sua criança, porque a criança não tem juízo. A criança não enxerga um palmo diante do nariz. Na hora em que a pessoa quer, chega a pensar até que é invisível e que é uma vezinha só, não vai acontecer mais nunca, e uma vezinha pode ser o início de muitas vezes. Então, nesse caso, o que é que eu fiz com a minha cliente? Adivinha? Peguei um papel, dividi no meio, pedi que ela fizesse uma coisa que a gente faz muito nos nossos cursos e maratonas, né? Escreva aí quais são os prós e os contras, sem nenhum tipo de a priori, sem nenhum tipo de ideia pré-formada. O que é que vai ser? Que faz sentido para você, que lógico que convém que você faça e que convém que você não faça. Bom, se der mais positiva, ou convém, vá, faça. Se der negativa, não faça.
Isso dá empate técnico. Aí vem a pergunta que não cala. Quem vai decidir isso? O Supremo, no caso aí, não é o pai. É a criança da gente que sabe o que a gente quer. E na vida a pessoa se arrepende muito daquilo que não faz e depois diz, céus, vida, como é que eu me entreguei tudo, deixei tudo de lado para ficar com essa pessoa, depois essa pessoa fez uma falseta, me abandonou, me deixou na rua da amargura, pediu divórcio, pediu separação. Bom, tudo isso pode acontecer, faz parte do jogo da vida. Então, porque a vida é como um cavalo, às vezes derruba a gente, não pode ficar no chão. É preciso sacudir a poeira, dar a volta por cima e vida que segue. Tem uma pergunta aqui, gente, eu vou pedir que se vocês tiverem mais pergunta para fazer, tá certo? Tinha algumas pessoas falando que estava desativado o comentário. Eu de vez em quando vou estar fazendo isso quando eu achar interessante mostrar algo para compartilhar, porque aí não ficam os comentários na frente da imagem, então eu vou estar fazendo isso de vez em quando, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem mandar perguntinhas. Tem uma pergunta que tem assim, ó. A relação simbiótica simboliza a perda da subjetividade? Eu penso assim, olha. Ou da individualidade? Não, a pessoa pergunta da subjetividade, né? Então, eu digo muito que tem muito a ver muito com uma perda da individualidade, onde eu não sou uma pessoa e para eu ser uma pessoa eu preciso de outra pessoa. Mas também passa pela subjetividade. Por quê? Subjetividade é como eu interpreto as coisas. E isso, cada pessoa tem o seu modo, processo de julgar, de pensar. Né? E isso é bem pessoal. Cada pessoa tem sua maneira. Eu brinco que é diferente, totalmente diferente das ciências exatas. Eu acho que eu fui economista porque eu amava a exatidão. 2 mais 2 ia dar 4 em qualquer lugar, né? Apesar de terem algumas piadinhas, mas daria 4 sempre. Então, a questão toda é, por medo de tomar decisões, a pessoa muitas vezes se cola no outro. E no que ela se cola nesse outro, ela perde sim a capacidade de fazer os julgamentos dela. Então, eu diria que passa bem por aí. É verdade. Você quer? Então, tem uma outra pergunta que a pessoa disse assim, então faz aquela análise toda e aí vá ou faça tal coisa. E se der errado? Faz parte do jogo da vida, né? A vida é feita de escolhas. Você agora está fazendo uma escolha bacana de, ao invés de estar vendo o noticiário, e que é fugaz, e cada dia parece que está um interesse de se ver alguma coisa pior, né, ou surpreendente, né? Vocês estão vendo coisas que fazem parte do jogo da vida mesmo. Se der errado, reconstrói. E é uma experiência vivida, é uma experiência de vida mesmo. Então é preciso que a pessoa viva essa experiência, porque se não viver enquanto está vivo, vai viver quando? Se não agora, quando? Pois é. Aqui tem uma pessoa dizendo que crescer dói. Né? Quando a gente coloca isso, é mais ou menos isso. A criança que nós fomos, quando a gente precisa abrir mão de alguma coisa, ela vivencia às vezes a situação como dor. Por quê? Porque a criança que nós fomos, ela continua vivendo no aqui e agora igualzinha a uma criança age. Então, se você sai, você tem uma criança de 2 anos, você disser pra ela, mamãe vai trabalhar, mas quando voltar, a mamãe vai trazer um chocolate. Ela vai dizer, cadê? Me dê. Ela não tem essa história de esperar para depois. Nossa criança interna, ela tende a mesma coisa. Por isso que dói. Por quê? Porque a gratificação dessa criança que a gente foi lá atrás, que a gente preserva dentro da gente, igual aquela bonequinha mariosca, né, que tem um monte de bonequinho dentro do outro, você pega aquela piquititiquinha, né, ela mora dentro de mim. Então, ela quer a gratificação imediata. E quando eu digo que não vai acontecer dessa maneira, de imediato a sensação realmente é de dor, né? E eu digo assim, não é que crescer doa. A gente cresce ou por amor ou por dor. Por amor, eu digo que é quando a gente decide por conta própria, a gente pega as conveniências, e por dor é quando a gente é colocado diante de uma situação em que a gente não tem mais alternativa e a gente tem que ir de qualquer jeito. Então, isso também faz com que a gente consiga diferenciar se eu quero ser responsável pelo meu próprio processo ou vou esperar que o destino, como diz, faça com que eu cresça, né, de uma só vez. Isso me lembrou Cora Coralina, quando ela disse, a gente pode crescer
com os golpes duros da vida, por que não pode também crescer com os suaves, né? Então, tudo na vida é a questão de escolha. Há pessoas que parecem tão masoquistas, gostam de aprender apanhando, sendo surrado e, enfim, tendo dificuldades e obstáculos para superar, como se tivesse que matar um leão por dia. De repente, passa a matar o leão uma vez, já é caçador, já está ali devidamente graduado. Né? Gente, tem uma perguntinha aqui que eu vou precisar depois desligar, tá? Pra gente poder salvar a live. Tem assim, ó, e se fizer e perder no jogo? Eu fico pensando assim, olha, se tem algum jogo, talvez não seja uma relação ganha-ganha. Talvez seja uma relação ganha-perde. Não é cooperativa. Não é cooperativa. Ela provavelmente tende a ser mais uma relação competitiva. E se for algo que eu vou arriscar, sei lá, um relacionamento com alguém e não deu certo, isso faz parte das regras do jogo, tá? Eu, quando me relaciono com uma pessoa, eu faço toda a minha parte, todos os meus 50% para dar certo. Agora, eu não posso fazer os 100%. Porque a gente diz que para uma relação dar certo são necessários 2. Mas para dar errado, basta 1. Tá? Então, assim, não adianta a gente pensar que a gente vai conseguir fazer o que o outro não faz para que essa relação dê certo. Não conseguimos. É uma co-construção e eu costumo dizer que é diária. Todo dia a gente rega a plantinha. Se eu falhar na jardinagem ali, na irrigação da minha plantinha, com toda certeza a pedreira vai lá e vai molhar. Ok?